Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar agora sobre como eu cheguei nesse aplicativo, olha que legal, Banana Thumb Generator. Então é um gerador de thumbnail onde a gente vai passar uma thumbnail que a gente encontrou na internet e a gente vai começar os testes. Aqui no primeiro passei uma imagem minha e fiz esse teste dessa imagem, cara, não ficou legal. E aí depois eu falei, tá, vou continuar a edição aqui. Então, aqui eu passo uma imagem, ele junta uma imagem noutra, a gente fez num esquema de um canvas infinito, e aí eu vou ajustando cada uma dessas etapas. Então eu vou pegar essa imagem, por exemplo, aqui, e quero editar ela e colocar uma outra coisa. Eu vou falar assim, olha, muda o fundo dessa imagem para um fundo verde. Aí ele vai trabalhar aqui um tempinho, vai levar o tempo dele e ó, muda-se para um fundo verde. E depois disso, obviamente, eu vou querer mudar o texto. Então eu vou passar algumas informações de texto e falo, cara, muda o texto para mim agora, para esse texto aqui. E aí depois de um tempinho sendo processado pela nossa aplicação, tá aí o texto, cara, e a gente baixa a imagem e tudo mais. Então a gente vai ver como que a gente chegou nesse resultado, inclusive como que a gente saiu dessa aplicação inicial para aquela outra que você acabou de ver. Então bora lá, bora entender um pouquinho como que foi essa saga. Pessoal, tudo começou aqui dentro do Tray, onde eu iniciei um projeto em Astro. O Tray tem sido a minha ferramenta do momento. Aqui eu simplesmente gerei um projeto em Astro mesmo, PNPM Create Astro Latest. E aqui eu mudo para o Solo Mode, e no Solo Mode, nesse Solo Builder, eu criei aqui um texto falando, olha, cria um app que vai permitir com que o usuário arraste uma imagem até na página, use o Gemini Nano Banana como modelo, que é o Gemini 2.5 Flash Image Preview, e modifique essa imagem baseado no prompt do usuário que ele vai colocar ali, e aí você traz uma imagem de volta. Por que que eu gosto tanto do Tray nesse modo dele aqui, que é o modo agentic dele, né? É o modo de context first, alguma coisa assim. Por quê? Esse modo flow que a gente tem dele aqui, esse modo solo, é o modo onde ele analisa o meu pedido e ele começa a criar uma documentação. Eu sempre confundo se é PDR ou PRD. Product Requirement Document, ou Product Document Requirement, não sei. Mas aqui ó, PRD. Product Requirements Document. Então ele criou ali, e eu tô mostrando aqui para vocês o que foi que ele imaginou. E aqui é um momento muito bom, porque ele vai mostrar toda a arquitetura, como que ele tá planejando as coisas, o que que ele tá querendo criar, qual que é a arquitetura técnica dele, quais são as ferramentas que ele vai utilizar por debaixo dos panos, e como eu já iniciei no Astro, ele já entende que é o Astro que eu quero e como que deverá ser feito cada um desses processos. Nessa parte então é a parte mais relevante que a gente tem, é a parte que o dev de fato que quer fazer uma aplicação valendo, ele vai utilizar. É a parte de criar a documentação. Então, quando você tem a ajuda da inteligência artificial, você faz isso com muito mais velocidade, você analisa cada um dos esquemas, analisa cada um dos passos e vê se é aquilo mesmo que você está querendo fazer. Então, o meu primeiro momento dessa criação de aplicação era essa aplicação aqui e depois, é claro, eu abri essa documentação e fui editar essa documentação ali dentro do Tray, beleza? Nessa parte aqui, então, para editar, eu volto ali na IDE, procuro a parte da documentação e tem só um detalhezinho da interface que eu queria, que é uma interface que ela vem trazendo uma ideia chamada Neo-Brutalism, tá? Neo-Brutalism Style. É só isso que eu quis alterar. Li tudo passo a passo, vi tudo que ele estava fazendo, gostei de tudo que ele fez, então cliquei em Ready to Build, ou seja, daqui para frente, com toda a documentação, vai lá e constrói a ferramenta que a gente quer, que é o aplicativo que a gente quer. Então é uma ideia vibe coded, né? Aqui ele vai trazendo os erros, ele mesmo vai corrigindo, ele vai entendendo. Aqui, por exemplo, ele trouxe o Tailwind, depois ele entendeu que o Tailwind via Astro é uma maneira diferente de colocar, que é o Astro.js Tailwind. Aí ele entendeu, colocou, mudou as versões. Então aqui é o vibe code que a gente imagina. Então, passo 1, dev. Passo 1, mais importante de todos. Você para e faz uma boa documentação, entende todas as tecnologias que você quer. Isso é o jeito de usar a inteligência artificial para construir seus produtos, tá bom? Porque o produto que a gente chegou no final é um bom produto, só que isso foi por causa da maneira que a gente foi conduzindo esse vibe code. Depois que ele faz todas as etapas, e uma coisa bem legal é que ele faz por etapa, a gente vai configurando algumas coisas. Aqui no Tray, por exemplo, para configurar uma chave de API do Gemini ou de qualquer outra ferramenta, a gente coloca aqui. No final do dia ele está colocando isso num .env, num .env, e a gente já sabe muito bem como mudar essa chave de API depois, tudo bem? Só de mudar por aqui ele já vai entendendo, ele vai indo no fluxo dele, vai fazendo, é meio que tudo sozinho aqui, e ele já mostra aqui essa parte de browser, olha que legal, né? A gente tem dentro do Tray já um browser, ele tem todas as etapas, o editor, terminal, browser, e aqui é onde a gente faz o teste já de como tá funcionando a ferramenta. Eu fui fazer o teste aqui, depois de um certo momento, o que eu percebi? Eu percebi que deu um errozinho aqui, tá? Coloquei todas
todas as informações que eu gostaria de ver aqui e deu um erro de 422. No final do dia, qual que é o erro? O erro é porque a API do Nano Banana precisa ser paga. Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar o repositório desse projeto aqui com você no GitHub, você vai ter acesso a esse repositório e ali você muda a chave de API e vê se está funcionando. No final do dia, eu larguei isso daqui. Vou falar o tempo que foi para desenvolver esse aplicativo inteiro, foi 1 hora. Então, esse primeiro momento aqui, foi uns 15 minutos, eu falei, cara, eu vou abandonar aqui porque eu não tenho essa chave de API paga do Nano Banana, eu tentei colocar ali na conta, teve algum probleminha que eu não consegui resolver, aí eu falei, eu vou para outra solução. Qual que é a outra solução? Usar o AI Studio, tá bom? Abri o AI Studio e o que eu trouxe? As documentações que foram geradas lá pelo Trey. Primeira coisa que foi, então, aqui no AI Studio, ó, fui trazendo as documentações técnicas e de requirements, trouxe essas duas aqui, adicionei no projeto e só, ao invés de escrever alguma coisa ali, né, como não dá para tocar direto, eu só coloquei assim, ó, Start. Ou seja, ele já tem toda a documentação que ele precisa. Daqui para frente agora ele vai trabalhar o jeito dele. Ó, observe que passou um tempo e aí ele vem trazendo aqui para mim o que ele fez. Ele primeiro encontrou alguns erros aqui, eu mesmo cliquei num botão ali e falei, ó, resolve o erro, porque essa Vibe Code aqui no AI Studio funciona dessa forma também, né? Ele vai ter toda a interface, ele vai mostrar para você os aplicativos aqui, todos os arquivos que ele criou, você pode analisar aqui, porque você tem esse editor dentro do AI Studio, é bem de boa. E pode ir lendo ali o que ele está fazendo. Depois desse primeiro erro, teve um segundo erro, que vai aparecer aqui também. Resolveu o segundo erro, show de bola, aí ele vai ter criado essa interface aqui. Achei algo interessante, falei, tá, vou mandar a imagem que eu quero. Então era uma imagem para mudar uma thumbnail, então era para criar primeiro a thumbnail, né? Aí eu falei, ó, cria uma thumbnail, aqui eu já vi que o texto não tava legal. Falei, pô, ao invés de eu passar para um Vibe Code, esse texto depois eu vou arrumar na mão mesmo. Mas vamos ver o que ele vai trazer. Então falhou aqui, teve um problema que ele não estava trazendo a imagem, ele estava trazendo, no caso, um texto. Por que aqui estava trazendo um texto? Não sei, então o que eu peguei? Peguei o próprio erro aqui, que deu. Cliquei, tem esse botãozinho aqui no canto, ó, que vai aparecer para você, que tem todo o erro, né, a descrição do erro, que a gente consegue ler aqui, ao invés de copiar e colar, tem esse autofix. Clica no autofix e deixa ele trabalhar. E a gente deixou aqui. Depois de um certo tempo, ele mexeu ali para mim, alterou, mando de novo a imagem, mando de novo o texto, ainda não arrumei. Então o resultado agora, nota que ele está trabalhando de um tempo maior, acredito que agora ele vai chegar num lugar mais interessante. Ali, ó. Já trouxe alguma coisa, né? Não tá a melhor coisa do mundo, mas já tem algum resultado aqui. Bom, aqui eu vou abrir o próprio arquivo, a própria parte de inspect, porque você poderia colocar ali para ele mudar o texto, mas eu prefiro procurar manualmente onde é que está essa hashtag prompt, que deve estar aqui na parte do app TSX, e aqui por aqui ele vai estar. Então prompt, vou procurar aqui, ó, tá? Ali. Então, text area prompt é só colocar aqui um text white e pronto, o texto já vai estar resolvido ali para mim. Eu não preciso gastar a inteligência artificial para fazer um negócio muito simples, que é mudar a cor de um texto, né? Por favor. E vou fazer de novo o teste, só que dessa vez eu vou até escrever algo a mais aqui, ó, para que a gente possa ter um segundo resultado. Então aqui, ó, aumente o rosto do criador. Coloque cores verdes, vibrantes. Beleza. E raios, tá bom. Acho que esse aqui tá interessante, né? Que sabe um degradezinho só pra gente resolver. Legal. Então eu vou pedir pra gerar, ó. Vai o tempinho dele. Aê, ó o resultado. Olha o resultado. Agora, pessoal, tá pronto nessa primeira etapa. Eu vou lá e vou fazer um sign-in no Google, no GitHub. Aqui, ó, vou colocar minha conta aqui, vou autorizar todos os repositórios. Vai aparecer no meu mobile um número, coloco ali o nome do repositório, coloco ali a descrição desse repositório, tá bom? Com essas informações, deixando ele público, tá tudo certo. Tá aí, já criou o repositório. Então, tendo esse repositório em mãos, eu não perco essa primeira versão que já tinha um resultado interessante. Só que ainda assim não era o resultado que eu queria. A gente nunca para, né? Não sei se acontece com você, mas eu tenho essa filosofia que o aplicativo ele fica vivo enquanto você vai tendo as ideias, enquanto você vai tendo as pessoas usando e melhorando, ou seja, ele nunca acaba, cara. E ele só acaba quando você abandona. Então, chegou um momento que eu abandonei, claro que a gente chegou no resultado que eu queria, mas vamos lá, vamos entender o que eu fiz aqui pra frente agora. Então, olha só, voltando pra cá, eu falei assim, ó, vamos melhorar a maneira que as imagens são unidas, aonde o usuário vai poder enviar uma thumbnail baseada em uma imagem prompt, né, que tá tudo aqui embaixinho, sugerindo alterações e imagine uma
uma cadeia de processos para que você possa então fazer as imagens linkadas, que são imagem prompt até o resultado final, e você está livre para recriar esse layout pensando aqui no infinito canvas, no canvas infinito, e aí você vai, da maneira que você quiser, trabalha em cima disso. Foi essa ordem que eu passei para ele, como já estava tudo muito bem estruturado ali para ele, então ele vai pegar essas informações aqui e vai trazer agora para esse novo conceito que a gente quer do aplicativo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Ali ele já falou, aqui está um sumário do que a gente vai fazer, a gente vai mexer aqui então no infinito, no canvas infinito, na interface, a gente vai fazer node-based, muito semelhante ao N8N, que é node-based também, né? Multi-image prompts e um streamlined workflow. Beleza, tá aqui o que ele falou e começou aqui. Então, primeiro eu dei uns cliques aqui, vi que não mudou nada porque a gente vai iniciar aqui o nosso canvas. Iniciando esse canvas, o primeiro momento, tá aqui, coloquei uma thumb que eu já tinha aqui do passado, falei, pô, legal, posso colocar uma imagem aqui, vou colocar uma imagem extra, vamos imaginar essa imagem aqui, e aí vou colocar o prompt. Aqui já tá ruim o texto, vou fazer a mesma estratégia de mudar na mão, mas coloquei aqui um textozinho, né, create, change, alguma coisa, difícil até de ler, e aqui ele vai processar, e agora já está conversando direto ali a gente já sabe que está conversando direto com a inteligência artificial, já está usando o Nano Banana. Depois de um tempo tá aqui, ele não colocou o rosto muito bem do que eu queria, aqui eu começo a perceber que o canvas está funcionando, eu sinto que falta um arrasta e solta desse canvas para ele mexer livremente para cima e para baixo, né, no eixo X e Y, não tinha isso, tinha mais esse zoom out, zoom in. Posso colocar outras edições e aí eu vou colocar mais uma imagem aqui para a gente ver. Novamente, vou colocar mais um texto, vou pedir para gerar e depois de um tempo ele vai trazer essa resposta final aqui, que ainda está meio que ruim aqui para eu trabalhar, mas tá aqui. Não ficou interessante, tá? Eu precisava de mais informações. Então, vai lá. Eu falei para ele algumas coisas extras. Vamos trabalhar então no seguinte, ó. Eu falei assim, faz com que haja um drag around nodes, ou seja, que eu possa arrastar esses nodes no meu canvas, hand move canvas, ou seja, que eu possa mover esse canvas com a minha mão, segurando o space, e force keep YouTube thumbnail proportion, ou seja, deixa a proporção 16:9, que é a proporção do YouTube, e deixa isso de maneira forçada. Aí ele falou, beleza, vou implementar essas features, já implementou aqui inclusive, que é o draggable nodes, então que eu posso arrastar os nodes onde eu quiser, o spacebar panning, ou seja, eu posso agora segurar meu spacebar e trabalhar no meu canvas infinito, e o aspect ratio forçado ali para um YouTube canvas. Vamos fazer o teste então, desse momento. Aqui então eu vou ter essa imagenzinha, que é o que eu estava testando primeiro. Vou adicionar um edit aqui então, vou colocar essa outra imagem, vou colocar o texto. Ainda não arrumei o texto, mas vou arrumar em algum momento. Coloquei o texto, depois de um certo momento, tá aqui. Deu certo isso, eu vi que na hora de arrastar, ele tá arrastando a imagem, e não era o que eu queria, né? Quer dizer, ele tá arrastando o nó, mas a imagem junto, então não é legal. Eu pedi um update de face, e ele não fez o update do meu rosto, tá? E aí eu vou testar mais uma vez aqui com ele, passando a imagem de novo, e vi que não funcionou. Quando eu vi que não funcionou, eu falei, bom, tá na hora de eu avisar, né? Então, ó, it's not join images anymore. Então, ó, não está mais juntando as imagens. Aí ele vai perceber, ele falou, não, tá certo, realmente eu devo ter perdido alguma coisa, deixa eu arrumar. Tá aqui, ó, a outra versão agora, já foi direto, né, para essa outra versão onde eu vi que ele tá juntando as imagens, porém, o arrasta e solta, ele tá com problema. Mas nesse ponto aqui eu já tava muito feliz, eu falei, cara, ele já juntou as imagens, ó os prompts aqui que eu mandei, tá? Esse último prompt é a etapa final já, né? Pode ver que ele é faseado agora. Esse último é, faça todo o fundo ficar verde, brilhando, iluminado, e faz a pessoa explodir um pouquinho mais, pop out, aparecer. A pessoa poderia ser melhor, mas eu já senti um resultado muito mais agradável. Nota aqui o texto, gente, nota a qualidade do texto ficar exato, a pessoa, não mudar o texto, tá, do original, não mudar o ícone, não mudar o fundo, a não ser que eu pedi para mudar o fundo, e adicionou a minha pessoa, trocou eu mesmo do passado por eu mesmo do presente. Então, isso aqui já foi algo interessante, beleza? Aí, então o que eu fiz? Eu parei um pouquinho ali, vi que estava com problema, então, da imagem ser arrastada junto com o nó, fui lá e eu mesmo... Não, esse daqui eu só estudei muito bem o que era que tinha que arrumar e falei, ó, a imagem ela não pode então fazer esse arrasta, pedi para ele mudar, e o texto eu mesmo fui lá e coloquei text white daquela maneira, que são os dois probleminhas só que eu tava vendo. Aí, vamos ver o que aconteceu. Agora, eu coloco o texto, eu consigo ler, eu coloquei a imagem que eu precisava ali, tudo bem? Altero aqui um pouquinho o texto que eu quero e peço para ele gerar.
Depois de um tempinho, esse processo leva um tempinho mesmo, ele gerou a imagem, eu consigo arrastar o nó perfeitamente e olha a qualidade disso. Tá perfeito, ele trocou um subject por outro. Olha só, então depois que tá tudo legal, eu já gostei de tudo, eu falei, agora eu vou mudar a ideia da thumbnail. Fui lá no Google Imagens, pesquisei uma thumbnail lá, falei, pô, essa thumbnail tá legal. Aí foi essa daqui, essa vermelhinha que você tá vendo. Peguei essa vermelhinha, falei, tá legal, tem a pessoa aqui, deixa eu colocar a minha imagem e pedir para ele trocar igualzinho a gente acabou de fazer. Só que ele trocou por essa imagem aqui embaixo e não ficou muito eu. Depois pedi de novo, só que eu alterei um pouquinho o prompt. Então pode ver aqui, ó, o prompt dessa parte aqui é Change primary subject with this new one person only. Não deu. O segundo, change the primary subject with this new one, just the person, be careful to not altering anything about the new person. Ou seja, muda esse sujeito principal com esse novo, somente a pessoa, seja cuidadoso para não alterar nada sobre a nova pessoa. E ele foi muito cuidadoso mesmo, ficou bem legal. A partir disso agora eu tenho testes que eu posso ir fazendo aqui, né, maneiras que eu posso ir trazendo e ele é faseado. Ou seja, eu vou adicionar agora a edição dessa parte. Não quero uma nova imagem, quero apenas que ele mude a cor do fundo. Background green, alguma coisa só, must be green. Pronto, só isso, eu não preciso colocar nenhuma imagem, né, porque a gente quer mudar só a cor do fundo. Depois de um tempinho, tá ali. Cor do fundo mudada, né, alterada. E a última fase que é mudar o texto. Até aqui na hora que eu tava fazendo, eu falei, não é possível que o texto ele vai fazer com perfeição. Aí fui fazendo os ajustes ali necessários, né, ao invés de gerar dessa forma, eu falei, bom, deixa eu deixar o texto todo grande, do jeito que tá ali certinho, para que ele não haja uma confusão, né, para ele entender bem o texto, não sei, né, o cara é bobo, e vou tirar esse make it green, porque eu queria esse WhatsApp em verde, eu falei, vou tirar daqui, porque vai que ele coloca make it green, né, generate, cara, depois de um tempinho aqui, aí veio o resultado final, que me impressionou demais, e esse vídeo, inclusive, tá lá no meu canal do YouTube, porque daí imediatamente eu peguei e coloquei as duas thumbs geradas pra lá pro YouTube, até pra ver qual que vai ser a taxa de clique e tudo mais. Olha aqui o resultado final que a gente teve. A gente e o WhatsApp, 20 minutos certinho, o texto que eu pedi, a minha imagem, aí, cara, ele permite até fazer o download. E assim eu fiz o vibe coding de um gerador de thumbnail para o YouTube e você pode fazer qualquer uma dessas ideias e até melhores. Isso daqui é o melhor aplicativo do mundo? Não, mas resolve uma dor, cara, latente do mercado dos criadores. Todo mundo que é criador de conteúdo sabe como é chato ou difícil ter que criar thumbnail. E se você tiver um modelo desse, bom, as coisas ficam bem mais simples. O que você acha disso? Qual que é a sua próxima ideia? O que é que você quer somar nesse vídeo, fazer desse vídeo colaborativo, colocando suas opiniões aqui nos comentários, deixando seu like, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, e eu te vejo no próximo. Abração no Maicão, tchau, tchau.